Amém. Mateus 27, verso 21 diz: Então o governador entregou à multidão o dilema: Qual dos dois homens quereis que eu vos deixe livre? Exclamaram eles: Barrabás. Pilatos ainda questionou-lhes: Se é assim, que farei de Jesus, que é chamado de Messias? Bradaram todos: Crucifica-o. Outra vez insta Pilatos: Por quê? Que crime cometeu este homem? Apesar de tudo, a multidão esbravejava ainda mais furiosa: Crucifica-o. Percebendo Pilatos que não conseguia demover o povo, mas ao contrário, um princípio de tumulto já era visível, ordenou que lhe trouxessem água, lavou as mãos diante da multidão e exclamou: Estou inocente do sangue deste homem justo. Esta é uma questão vossa. E todo o povo respondeu: Caia sobre nossas cabeças o sangue e sobre nossos filhos. Diante disso, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou que Jesus fosse flagelado e o entregou para ser crucificado. E sucedeu que os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e agruparam toda a tropa ao redor dele. Despojaram-no das suas vestes e cobriram com um manto vermelho vivo. Trançaram uma coroa de espinhos e a forçaram sobre sua cabeça. Puseram em sua mão direita um caniço e, ajoelhando-se diante dele, escarneciam, exclamando: Salve, salve, ó Rei dos Judeus! Cuspiram-lhe e, tirando o caniço de sua mão, espancaram-lhe com ele a cabeça. Depois de haverem zombado dele, despiram-lhe o manto e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Amém. Vamos poder sentar. Irmãos, a soberania de Deus é uma coisa realmente, como diz a Bíblia, inescrutável, né? Indecifrável. De Deus nós só vemos a realidade depois que Ele conclui os seus planos. Assim como Ele na criação, tudo o que Ele fez, e olhou Deus e disse que eis que era tudo muito bom. Assim nós também muitas vezes só enxergamos os planos de Deus que são gloriosos quando Ele encerra o projeto. Mas quando estamos lá no meio do vale da sombra e da morte, nem sempre olhamos e vemos a glória dos projetos de Deus. Daí a Escritura nos chama, mas nos chama violentamente a andar por fé e não por vista. E o maior exemplo da narrativa bíblica de fé que eu encontro, poeticamente trazido pelo Espírito Santo, é o que Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira minta, dos campos a malhada seja arrebatada e não hajam vacas nos currais. Quer dizer, ele está vendo um caos, não tem o que comer, o campo já era, os currais já era, não tem mais o que comer. Ele ainda diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É demais, essa declaração de Abacuque, para mim ela é demais. É por isso que eu tenho ela decorada. Eu lia isso tantas vezes, essa passagem bíblica, porque aquilo me causava muito impacto desde o começo da minha caminhada cristã. Ainda tinha uma música que tinha esse verso bíblico e eu gostava da música. Então, irmão, essa questão de entender os projetos de Deus, nós que somos seus servos, precisamos desenvolver a nossa vida espiritual e os nossos contatos com Deus, para que nós saibamos que mesmo quando estamos no, abre aspas, fundo do poço, fecha aspas, porque um crente nunca está no fundo do poço, ele sempre está na palma da mão do seu Deus, porque é assim que está escrito: as minhas ovelhas eu as tenho na palma da minha mão e ninguém as pode arrebatar. Eu posso estar aos olhos de todos e até os meus próprios olhos muitas vezes naturalmente
no fundo do poço, mas eu sei que na verdade estou na palma da mão do meu Deus. Isso é a fé. É a fé, o entendimento. O que é a fé? A fé vem por ouvir pela palavra de Deus. Então é assim que a Bíblia diz, que as ovelhas estão na palma da mão do Senhor e ninguém as pode arrebatar. Se é assim, acabou a história. Está com um revólver na cabeça, vai morrer. Não estou vendo morte nenhuma. Eu estou vendo a palma da mão do meu Deus e sobre ela eu repouso. Essa é a atitude da fé. E esses são caminhos que Deus traça, que muitas vezes nós ficamos perdidos se não tivermos desenvolvido uma vida com Deus. Aí vem aquele papo, eu não sei o que fazer da minha vida. Irmão, quando eu não sei o que fazer da minha vida, sabe o que eu faço? Não faço nada. Eu espero até que Deus faça ou me diga algo para fazer. Quando eu vejo que eu tenho algo para resolver, não tenho ferramentas, não tenho forças, não tenho condição. Não tenho condição? Largo de mão. É assim que eu acho. Eu espero até que Deus mude o seu tempo e a sua estação. Ou ele traga alguém para ajudar, ou ele traga alguém para resolver, ou ele me dê recursos. Uma coisa é certa, que eu não perecerei. Não perecerei sem que o meu Deus traga a sua provisão. Isso está escrito ou não está escrito? Nunca vi desamparado o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus é tão tremendo e misericordioso que ainda tem essa promessa para a descendência do justo, né? Então, irmão, não importa se você está no vale da sombra da morte, não importa a dificuldade com que você esteja passando, você tem que saber que depois de todo o túnel escuro, sempre lá no final se vê o raiar do sol. Não importa que a tempestade esteja castigando o planeta, acima das nuvens está a mão poderosa do Senhor nosso Deus. No trono de Deus não chove, no trono de Deus o sol não castiga, e a Escritura diz que Jesus Cristo venceu por nós e nos assentou juntamente com Ele, aonde? Nas regiões celestes. Então o sol que castiga esse mundo não pode me castigar. A chuva que castiga essa terra não pode me castigar. Você está vendo escrito aqui na minha testa assim, louco? Só os loucos, meu irmão, não errarão o caminho. Os sábios, os entendidos, eles vão maquinar, eles vão projetar e eles vão errar. Os loucos não, eles dizem, é isso mesmo, é assim mesmo. Mas como que é assim? Não está dando certo essa matemática. Mas o louco diz assim, não, mas eu não entendo de matemática, é assim, Deus falou que é assim, é assim. Louco não calcula, meu irmão. O louco, quando ele acredita que o caminho é aquele, acabou a história. Bem-aventurado, meu irmão, venha ao hospício, seja bem-vindo. Só os loucos vencem as cadeias, as algemas. Só os loucos são fortes o bastante para obrigar o Império Romano a trocar a areia do Coliseu. Só os loucos, meu irmão, conseguem uma obra dessa. Só os loucos entram na arena para encarar um leão. Você tem que ser maluco. Só os loucos veem os tigres lá e alguém diz, vai, entra aí. Tu é cristão? Então entra. Aí o louco diz, não, eu entro. Oh, que gatinho bonito. Só os loucos. Você acha que evangelho é para qualquer um? Evangelho é para maluco, meu irmão, que nem eu e você. Evangelho não é para sábio. Ó Pai, graças te dou porque ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos, aos ingênuos, aos inocentes. Já viu uma criança calculando matemática? Porque aqui vai ter um projeto, segundo a engenharia civil, essa pressão hidráulica aqui, nesse ferro de aço com tantos 1000 graus forjado, vai dar isso. Irmão, a criança pega uma vara de bambu, bota de um lado para o outro e pensa que vai andar em cima. E se não for Deus livrando, ela se esborracha.
Pai, eu te dou graças porque tu revelaste estas coisas aos pequeninos, que vão acreditar que podem andar sobre as águas, que podem pegar carona nas asas dos serafins. Irmão, seja louco por Jesus Cristo. Se você acreditar que está escrito, encerra o assunto. Encerra o assunto. No começo da minha caminhada, como eu já falei tantas vezes aqui, eu fui um pobre coitado, eu era um miserável, eu não tinha uma roupa para ir na rua, todo mundo sabe disso aqui, na minha infância. Quando eu me converti, no começo, um dos primeiros textos que eu conheci na minha vida, foi Mateus 33, né? Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí tinha uma pessoa bem próxima, a idade chega, né, irmão? Já estava com 20 e poucos anos. Imagina, nessa cidade, nessa selva de pedra que nós vivemos, ter alguém. Que recurso tem alguém que mal tem o que comer? Tu não pode fazer um cursinho, você não pode frequentar nada que te dê uma posição na sociedade, você não tem recursos. E as pessoas às vezes te criticam sem saber das suas limitações. Tem gente, meu irmão, que olha para você e te chama de vagabundo, e outras coisas daí para baixo, mas não sabe que na verdade dentro de você existe a força de um leão. Só que não tem porta para você entrar e demonstrar a sua força. Mas nós servimos um Deus que se chama Eu Sou a Porta. E quando Ele se amostra na nossa frente, aí nós mostramos o leão que nós somos. Porque passamos pela porta e achamos pastagem. E mostramos a força que nós temos. Então era muito criticado. O que tu vai fazer da vida, rapaz? Olha a tua idade chegando. 20 e poucos anos, né? Nessa sociedade selva de pedra, 20 e poucos anos, eu conheço doutoras com 20 e poucos anos. Lamentável, que é uma incompetência generalizada, essas meninas com 22, 24 anos, exercendo medicina, incompetência sem classificação, generalizada, um horror, um verdadeiro horror. Essas meninas aí com 24 anos formadas em medicina, é um horror, não tem competência, tinha que ainda estar tirando as fraldas, não tem condições para aquilo é coisa séria demais para uma menina de 24 anos. Resultado, voltando, as pessoas dizem assim, o que você vai fazer da vida? E eu usava muito isso, e eu dizia, Deus proverá, e dizia, não vos preocupeis com o dia de amanhã, as demais coisas serão acrescentadas. Mas irmão, era quase todo dia eu era questionado e eu citava isso, quase todos os dias. E um dia eu encontrei essa pessoa que tanto me questionou, e eu disse assim para ele, lembra quando você dizia assim, assim para mim, e eu te dizia, Deus proverá, as demais coisas serão acrescentadas? Lembra? Mas aquilo era uma brincadeira. Pode ser que fosse uma brincadeira, mas quando eu cito a Escritura, eu não estou brincando, eu creio nela. E eu dizia, proveu ou não proveu? Proveu. Claro que proveu. As pessoas que querem prosperar no bairro de Santo Cristo diz que tem que sair do bairro. Diz que o bairro tem maldição. Diz que o bairro de Santo Cristo, ninguém prospera no bairro de Santo Cristo. Pode ser verdade, meu irmão, mas eu te garanto uma coisa, Jesus Cristo, em qualquer terra que ele pisar, ele prospera. Ele prospera, e quem estiver debaixo das suas asas, vai desfrutar da sua prosperidade. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você não tem ideia, meu irmão, sou nascido e criado nesse bairro, comecei a caminhar na igreja desde cedo,
Todo mundo fala do bairro do Santo Cristo e do bairro do Caju. Dizem que o bairro do Caju é muito amaldiçoado, porque, inclusive esse papo é dos crentes, tá? Porque tem o cemitério ali e muitos despachos, muita invocação do diabo e não sei o quê. Eu digo assim, que nada, meu irmão. O dia que eu for, Deus me mandar para morar no bairro do Caju, eu transformo aquelas trevas em luz. Essa madrugada, Deus falou comigo. Essa madrugada, estava um pouquinho calor, e eu fui a outra localidade, outra salinha que temos, para buscar um circulador. E quando eu entrei na salinha, eu vi um facho normal, um facho natural de luz, na parede, mas ele estava forte. Eu falei, ué, o que ficou ligado aqui, com aquele facho ali? Aí eu falei, já sei, minha esposa esqueceu o estabilizador do duplicador ligado. Aí cheguei lá, olhei aquele facho tão forte, e desliguei o estabilizador. Acabou, peguei o circulador, fui deitar. Quando eu estava na cama, aquilo me intrigou. Essa lâmpada do estabilizador, se tiver um mínimo de claridade, você nem vê se ela está acesa ou não, você tem que cobrir assim. E aquilo ficou me entregando, como que aquela lampinha fez um facho tão grande dentro daquela sala. O Espírito de Deus me deu uma graça, você já sabe disso, mas eu vou te dizer. Ele me deu uma graça para mais uma vez renovar no meu entendimento que quanto maior as trevas, tanto mais brilha a luz. E sabe o que ele me disse? Imagina o grito da meia-noite, o que não será? Irmão, fiquei feliz, fiquei impactado, porque aquela luzinha assim miudinha, e naquilo ali o Espírito Santo me reforçou, uma coisa que nós já temos falado, mas ele me deu esse exemplo assim tão glorioso, falando assim, no grito da meia-noite, não importa quantos o Espírito Santo tiver para trabalhar, a sua luz vai ser muito impactante. Que coisa tremenda, que coisa gloriosa. Irmão, se você soubesse o que será o grito da meia-noite, você estaria trabalhando para ser o principal servo de Deus nessa era. Vai ser uma unção tão tremenda que ninguém vai se espantar se ver crente flutuando ou se ver crente andando sobre as águas. Ninguém se espante, meu irmão. Vai ser muita unção. Então, irmão, voltando aqui o nosso texto, Deus traça caminhos fantásticos. Vê que Jesus, ele é o Senhor da glória, despiu-se da sua glória e habitou entre nós. Então, quando ele que é o Senhor da glória, a Bíblia diz, adorado por anjos, arcanjos, querubins e serafins, levantai a porta as vossas cabeças, entrará o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da glória. Está escrito que Deus ordenou que todos os anjos de Deus o adorem. Imagina quantos são os anjos de Deus, são, sei lá, milhões, bilhões de anjos, e Jesus é adorado por todos eles ardentemente, e com uma adoração tão profunda que os serafins que têm 6 asas, eles cobrem seus pés e cobrem seus rostos, e voam ao redor do trono, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. É uma adoração profunda, e o próprio nome serafim significa ardente, que quer dizer, tenta nos dar a entender, que eles têm um ardente amor por Jesus Cristo. Eles possuem livre arbítrio e são ardentemente apaixonados por Jesus Cristo. E aqui, diz que esse Senhor da glória comparece, e lá está um marginal, que todo mundo sabia, um assassino, que é Barrabás, e lá está Jesus. Pilatos não vê sentido naquilo ali. Foi Pilatos, segundo alguns historiadores, que propôs trazerem Barrabás. Pilatos está tentando livrar Jesus de tudo que é maneira. Pilatos está tentando fazer com que Jesus não chegue naquele julgamento, porque Pilatos está vendo que ele foi entregue por
inveja dos judeus, porque ele está realizando uma obra, a multidão está seguindo Jesus. A inveja faz com que os judeus comecem a perseguir Jesus. Pilatos é um líder, e um líder levantado pelo Império Romano não é alguém insano, alguém determinado para dirigir uma província, não é alguém burro. Pilatos é um homem inteligente, pelo menos nas coisas naturais. Pilatos é um camarada que raciocina, que pensa, e ele indaga, ele chama pessoas, ele pergunta, ele diz assim: é por inveja que estão entregando esse homem. Qual o crime dele? Ninguém apresentou nenhum crime. Que mal ele fez? Ninguém disse nada. Ele se diz rei, isso é crime? Pilatos estava preocupado com Jesus porque Jesus se dizia rei. Quem está preocupado? Qual é o administrador, o governador, o político? Qual é o rei que está preocupado com uma concorrência de um rei que diz que ninguém no seu reinado pegue em armas? Pilatos não está preocupado com Jesus. Não tem ninguém preocupado com o império de Jesus. O mundo natural se preocupa, sabe com o quê? Com o tráfico de drogas. Por quê? Porque o tráfico de drogas se arma até os dentes. O Estado tem pavor, meu irmão, imediato, são das armas. E assim foi Pilatos. Então Pilatos tenta livrar Jesus de todo jeito. E Pilatos diz assim: vem cá, não tem o costume entre o povo? Pilatos diz isso. Que quando chega o dia da Páscoa, quando estamos na Páscoa, a gente apresenta 2 presos. Não tem um tal preso aí, um camarada que é terrível? Aí o povo diz assim: meu senhor, tem. Traga ele. Pilatos acreditou que o povo fosse mandar crucificar Barrabás e soltar Jesus. Pilatos acreditou, mesmo depois de eles dizerem: não, nós queremos que crucifique esse daí. Como é que é? O que eu vou fazer desse daqui crucificar? Mas vocês querem Barrabás? Pilatos fica horrorizado com o que os judeus fazem. Imagina, meu irmão, o Senhor de toda a glória, o homem mais santo que já pisou sobre o planeta Terra, o homem mais justo, o homem mais íntegro, mais compassivo, mais misericordioso, um homem com um ardor de justiça que jamais se viu em qualquer outro. Esse homem é posto do lado de um dos piores marginais que uma sociedade já conheceu para a sua época. É muita humilhação. É muita humilhação. Mas a Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Ali era só o começo de uma humilhação. Imagina esse Senhor da glória, daqui a pouco esbofeteado, cuspido, coroa de espinho, batem na cabeça dele. Irmão, fizeram horrores. Quando Jesus está lá naquela cruz, não foi a cruz que o esfacelou. Quando Isaías diz assim: olhando nós para ele, nenhuma formosura víamos. Não tinha nada que atraísse. Não é que não tivesse nada que atraísse em Jesus, é que depois de tanta pancadaria e de passar toda aquela madrugada apanhando até ser crucificado, que horas que Jesus foi crucificado? Até Jesus ser crucificado, lá debaixo daquele sol de meio-dia, até aquele momento, meu irmão, Jesus sofreu demais. A Isaías, quando entrega a visão, olhando nós para ele, nenhuma formosura víamos, foi depois de tanto espancamento. Imagina o Senhor da glória, o Todo-Poderoso, passar por tudo isso. Aí, tinha algo proposto para Jesus. E quando ele ressuscita, e lá em Apocalipse, ele diz: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Para essa expressão acontecer, nós imaginamos que Jesus não tinha o que foi agora então considerado todo o poder. Ele padeceu, mas ele recebeu alguma coisa a mais. E ele precisava, segundo a Escritura, padecer, porque a Escritura diz que ele aprendeu obediência pelo que padeceu. Você quer ser obediente a Deus, irmão?
Qual o caminho da obediência? Padecimento. Você sabe por que um orgulhoso não alcança nada no reino de Deus? Porque ele nunca aprende a obedecer. E nesse reino, quem não aprende a obedecer, está descartado. É peça inútil. Esse ministério que você hoje faz parte dele, existe porque eu sou obediente. E esse ministério existe a tal ponto que eu tenho noção da minha obediência, que eu aceito o desafio de qualquer um que pisa na terra dos mortais, qualquer um. Eu tenho plena convicção e consciência da obra que realizo por ordem daquele que vive e reina pelos séculos dos séculos sem fim. Não tenho dúvida disso. Por isso que não importa os recados, não importa a ira dos homens, não importa, eu sei que por mais que os homens me odeiem, eles terão que me ver de pé, até que eu declare: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Enquanto eu não declarar isso, meu irmão, eu não sairei da terra, meu irmão, como uma surpresa. Ninguém será pego de surpresa no dia da minha morte. Ninguém vai receber uma notícia, o telefone tocou e pastor Tupirani morreu. Essa notícia você não vai receber, meu irmão. A menos que você diga: ah, tá, nós já estávamos aguardando. Aí sim. Surpresa? Nenhum dos que vivem hoje tem poder nem arma para tirar a minha vida. Eu sirvo ao Deus vivo. Não existe nenhuma arma. Não existe nenhum homem, pode ser forte, treinado, habilidoso, terrorista, não existe nenhum que possa tirar a minha vida. O Deus que servimos nesta terra não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende. Ele, quando opera, meu irmão, faz o que quer, faz o que lhe apraz e ninguém desfaz as suas obras. Mas os caminhos de Deus, os caminhos da glória, têm o seu preço. Aí Jesus diz: todo poder me é dado nos céus e na terra, como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com Ele no seu trono. Jesus antes não sentava no trono de Deus? Jesus antes não sentava no trono de Deus, porque senão ele não podia declarar isso: como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com Ele no seu trono. Dá para entender, sem dúvida, que antes dessa obra que Jesus realizou, ele não se assentava com seu Pai no seu trono. E, portanto, que ele dizia o quê? O Pai é maior do que eu. Ele não podia sentar. Agora, Deus o deu uma posição tremenda. E a ponto que Jesus vem e diz assim: o Pai agora, ninguém julga. Deu ao Filho todo o poder de julgar. Jesus conquistou, mas conquistou aonde? Ah, Jesus conquistou porque o Pai olhou para ele: tu és o meu filho amado e eu vou te dar todas essas coisas. Não, meu irmão, tu és o meu filho amado e eu tenho coisas para te dar, mas a minha justiça tem que exigir algo de ti. Eu preciso de alguém que vá lá remir essa humanidade, que mostre para elas o próprio caos do coração deles, as suas próprias misérias e as suas próprias desgraças. Eles dizem que a minha lei é injusta, eles dizem que o meu espírito não é o suficiente. Eu preciso de alguém que se vista e revista de carne, que seja igual a eles e que prove para eles que a minha palavra e o meu espírito é o suficiente. E o filho se levanta e despe-se da sua glória e diz: Pai, eu vou. E veio realizar uma obra, provou para a humanidade que Deus é justo quando os pegar na ponta da pinça e os lançar nas chamas eternas. Porque Deus deu a todos nós a condição de sermos não vencedores, mas muito mais que vencedores. Jesus Cristo venceu o diabo com aquilo que eu e você temos hoje, com a palavra e com o Espírito. Jesus Cristo disse não aos adultérios, à prostituição, à mentira, ao engano, o pisar na cabeça do seu próximo, o humilhar o seu próximo. Jesus Cristo venceu todas essas coisas exatamente com as ferramentas que eu e você temos hoje. Deus precisava de alguém, porque ele olhou sobre a terra e procurou um e não achou ninguém. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Deus precisava enviar
Jesus Cristo e também queria recompensá-lo, galardoá-lo. Aí vem Jesus. Jesus não conquistou as coisas, como eu dizia, porque o Pai o amou, simplesmente, e o deu. Não. Acredite, irmão, não é porque Deus te ama que vai te dar nada. A um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Então olha como foi o nosso Senhor. O Pai o amou e disse: aceita a minha prova, aceita a minha luta, aceita a minha guerra, aceita as pelejas, aceita as dificuldades. Eu tenho algo maior para ti, mas tu aceita passar pelo processo que eu tenho? É assim que Deus te ama, meu irmão. O que nos aguarda é o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Mas Deus pergunta: você aceita a prova? Você aceita o caminho? Jesus pode ter dito: Pai, qual é o caminho? O caminho, vem cá que eu vou te mostrar. O caminho primeiro vai ser que lá na cruz, depois de tudo, tu ainda vai achar que eu te abandonei. Tu vai ter esse sincero sentimento que eu te abandonei. E você vai dizer: Eli, Eli, lama sabactani. Só em mostrar o final dessa prova, porque Jesus a entendeu muito bem, pois no Getsemane ele clama: Pai, aparta de mim esse cálice. E como não poder imaginar que esse era o cálice da separação de Deus? Quem suporta isso? Se ele está anelando: Pai, glorifica-me junto a ti com aquela glória que tínhamos antes que o mundo existisse. Então, irmão, quando Jesus vem a esse mundo, vem com uma missão, e ele sabe que a missão dele é via dolorosa. O reinado dele é com uma coroa de espinhos. O seu cetro é uma cana que os homens escarnecem. A criatura que ele veio remir e salvar é aquela que o vai agredir, o vai espancar, o vai humilhar, o vai arrastar. E lá na cruz ele vai ser o que Isaías disse, o retrato falado de um homem mais desfacelado que a humanidade já viu. Então, meu irmão, presta muita atenção. Jesus disse: a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Se é assim que nós temos que ser igual ao nosso Senhor, então você tem que aceitar a sua via dolorosa, você tem que aceitar as suas guerras, você tem que aceitar as suas dificuldades, você tem que aceitar as suas dores, você tem que aceitar tudo aquilo que for projeto de Deus para a sua vida, você tem que aceitar. Não adianta querer fugir do vale da sombra e da morte. Davi, eu te unjo como rei, beleza, eu vou ser rei. Tu vai ser rei não, tu vai ser fugitivo, tu vai ser que nem escravo. Tu vai ter que se fingir de louco. Imagina, Davi, um homem que está lá, venceu tantas batalhas, daqui a pouco um exército encontra com ele, ele está completamente desguarnecido. Se finge de louco para que aqueles homens olhassem para ele e dissessem: você é um louco, deixa ele, é um pobre coitado. E não mataram Davi, porque queriam matar Davi, mas vê o homem louco, quem vai se preocupar com o louco? Entende, irmão? Depois de tudo isso, Deus coloca Davi para reinar em Jerusalém. Há um projeto, irmão, na sua vida, na minha vida, mas nós temos que aguentar. Pedro foi um homem tremendo, mas ele tinha um testemunho. O Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes. Entende, irmão? Daniel tinha um belo testemunho, mas ele podia dizer: eu passei aflições diante daqueles leões. Eu não sabia que hora que aqueles leões iam olhar para mim, iam partir para cima de mim. Até que eu consegui ver que o anjo do Senhor estava ali, e o Senhor havia enviado seu anjo para fechar a boca dos leões. Mas eu passei por aflições. Daniel não entrou na cova dos leões e contemplou o anjo, não. Primeiro ele entrou e ficou olhando para ver que hora que ele seria devorado. Sadraque, Mesaque e Abednego, meu irmão, nunca mais vão sair da história.
E sabe-se lá o que nós vamos ver na cabeça daqueles homens e nas suas vestes e que posição eles têm quando nós chegarmos lá no céu e alguém vai nos apontar, está vendo aqueles 3 ali? Você já vai dizer logo, já sei, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque ninguém consegue diante de uma fornalha falar tais proezas tão ousadamente, a não ser aqueles 3. Passaram em aflições, a semelhança de Cristo que passou pela via dolorosa. Jesus foi chicoteado que nem um animal. E tem crente que não gosta de passar nem por um pouquinho de dificuldade. Irmão, se Deus te deu um caminho de dificuldade, é porque este é o caminho que Ele preparou, encontrou para te exaltar. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Só que tem gente que não consegue ver a potente mão de Deus, quando está tendo que rastejar na lama que nem um animal. O teu Deus, meu irmão, quando você tem fé, quando você entende as coisas de Deus, o teu Deus é Deus dos montes, é Deus dos vales, o teu Deus é Deus do oásis, é Deus do lamaçal. Não importa se você está sendo tratado que nem um porco, importa se esse porco tem Deus. Não importa se você está no fundo do poço, importa se no fundo do poço você tem força para levar os teus olhos para os montes e saber que o teu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Não importa, meu irmão. Todo servo de Deus passa por humilhação. João, já idoso, foi arrastado que nem um marginal para a ilha de Pátimos. Pedro teve que encarar as cadeias e quando saiu teve que expor a sua vida, porque o anjo disse assim, volta para o mesmo lugar, vai lá pregar. Ele poderia dizer, não, eu voltar para aquele lugar? Já me prenderam lá, agora vão me matar. Não, meu irmão, não. Enquanto há um projeto de Deus na sua vida, meu irmão, aliás, que até na sua morte há um projeto de Deus. Todos nós hoje sentimos a glória da palavra, quando dizemos, e Pedro declarou, crucifica-me de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Que impacto isso tem nas nossas vidas? Paulo, um exímio cidadão, teve que descer humilhado, em um cesto pelo muro, que nem um animal. Estes homens humilhados são aqueles com os quais Deus realizou as maiores obras sobre a terra. Moisés chamado de gago, chamado de incauto. Pedro chamado de pescador, pesado de língua, pesado de boca. Homens que não tinham instruções literárias. A nação de Israel, Josué, em epígrafe, quero dizer que Josué não sabia ler, Josué não sabia escrever. Josué nasceu no cativeiro, e aqueles escravos trabalhavam, tanto crianças como jovens e idosos, trabalhavam o dia inteiro, e aquele povo não era conhecedor de letras, não sabiam fazer cálculos. Josué era um analfabeto. E no entanto, hoje, é dele a oração, sol detente em Gibeon, tu lua no vale de Ajalon. Se ele fosse alguma pessoa instruída, se soubesse ler e escrever, conhecesse pesquisa, ele dizia, terra, para. Mas ele não tinha instrução, e por não ter instrução, ele fez a oração errada, mas a sua fé era mais certa que um homem poderia ter. Irmão, aceite os caminhos de Deus. Aceite os caminhos de Deus, meu irmão. Os caminhos da glória são caminhos penosos. Moisés, quando matou aquele egípcio para defender o seu próprio povo, depois o seu próprio povo escorraça com ele, isso ainda lá no Egito, Moisés foge. Moisés teve que fugir, como um marginal, para não ser morto, porque o Egito não queria saber de matar um egípcio por causa de um escravo. Vida de escravo não vale nada.
E esse fugitivo, esse escravo fugitivo, esse marginal, esse que o Egito só não matou porque não conseguiu ir atrás dele no deserto, esse homem foi o que nós hoje conhecemos como o libertador de Israel. Então, meu irmão, que caminhos de humilhação estão diante de você? Não faz diferença se o caminho de humilhação é grande, é pequeno, é médio, isso não faz nenhuma diferença, meu irmão. A diferença é se você reconhece dentro do caminho de humilhação o Senhor teu Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Me permita falar um pouco, irmão. Lá na Polinter, quando estivemos lá dentro, naqueles 18 dias, você está pensando que eu ficava orando de ponta a ponta? Você está pensando que a minha vida dentro da Polinter foi de clamor constante? Nem ouses pensar nisso. Rolou muita piada, rolou muita diversão, rolou muito tocar violão, ensinar música para um, ensinar a palavra para outro. Não pensa você que eu fiquei lá clamando e dobrando os joelhos. Não, no vale da sombra da morte, eu já sabia, tu estás comigo. E eu esperei, e quantas vezes eu declarei, eu falei, irmão, eu não sei como, alguns que pensam que são crentes dentro do presídio, mas amigo, eu não sei como, mas tu pode ter certeza, daqui a pouco eu estou indo embora. Mas tu está condenado a pelo menos 2 anos, o seu crime é imprescritível, é inafiançável. Eu disse assim, meu irmão, o que os homens dizem não me interessa nem um pouco, daqui a pouco eu estou nas asas da águia. Irmão, eu te pergunto, a prisão foi bom ou ruim? A prisão nos fez tanto bem, geração de Jesus Cristo, acorda, desperta. A prisão nos fez tanto bem que quando em 2011 solicitaram a nossa segunda prisão, o promotor disse o quê? Não pode prender ele, porque a primeira prisão ele transformou num troféu. Se prendê-lo novamente, quanto mais perseguição contra ele, tanto mais ele se assemelhará ao Cristo. E eu vou trazer esse texto, ainda não consegui porque a internet não me deu a chance ainda de baixar, acho que não está nem transmitindo, estamos sem internet. Trazer, plastificar e deixar aqui dentro para que você veja. Então, meu irmão, atente para isso, as humilhações debaixo da potente mão de Deus nos exaltam, nos engrandecem. Agora, segue o cronograma de Cristo, meu irmão. Vale a pena você desfrutar do que vem depois das covas de leões. Vale a pena desfrutar do que vem depois do vale da sombra da morte. Vale a pena desfrutar depois do que vem da fornalha de fogo ardente. Vale a pena desfrutar do que vem depois da ilha de Pátimos. Vale a pena desfrutar do que vem depois das cadeias, das algemas e das prisões. Vale a pena, porque cadeias, algemas, prisões valem muito mais do que o rancho dos profetas. Não é quando entramos no rancho dos profetas que podemos declarar: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Mas é quando passamos no vale da sombra da morte, na fornalha ardente, encaramos os leões. Ali nós podemos dizer: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Não adianta entrar no rancho dos profetas e depois se transformar em nada. Agora, diga para mim, eu vou dizer para você, muitos já profetizaram e se desviaram da verdade. Muitos já curaram enfermos, se desviaram da verdade. Decanta labassori cantos. Muitos já tiveram visões e sonhos proféticos, mas se desviaram da verdade. Muitos expulsaram legiões de demônio e se desviaram da verdade. Mas me responde aqui,
aquele que sofreu cadeias, algemas, aquele que entrou na fornalha, entrou na cova, aquele que passou pelas arenas, me diz se um desses se desviou da verdade. Eis a realidade, meu irmão. A Escritura diz: vamos buscar os melhores dons. Os melhores dons, meus irmãos, estão dentro das arenas. Os melhores dons estão lá na fornalha ardente, na cova dos leões. Lá estão os melhores dons. São dons tão poderosos que te transformam em coluna no santuário do Altíssimo. Naquele dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome curamos enfermos, expulsando demônios. Eu vou dizer o seguinte: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Mas vê se está escrito: naqueles dias, muitos dirão: Senhor, por ti eu sofri cadeias, sofri algemas, encarei os leões, venci as covas, passei no vale da sombra da morte, padeci, fui fiel no pouco. Eis-me aqui, Senhor. Sabe o que esse vai ouvir? Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está proposto desde antes da fundação do mundo. A obra, meu irmão, para alguns aqui a obra praticamente não começou, porque o tempo da maioria que está aqui dentro é a próxima dispensação. Irmão, te esforça, te alimenta, valoriza o espiritual. Valoriza o espiritual. E novamente eu te digo: quanto mais densas forem as trevas, tanto mais será vista a luz da glória de Deus sobre ti. Tanto mais será, irmão. Então, meu irmão, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temo mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, né? Aí aqui vê Jesus, aquele homem, fizeram uma coroa de espinhos, zombaram dele, cravaram os espinhos na sua fronte, e o espancaram, e depois que ele está lá na cruz, já pregadinho lá em cima, alguns ainda dizem assim: tu não és o Filho de Deus? Tu não és o Filho de Deus? Desce dessa cruz, então nós creremos em ti. Isso quem disse foram os sacerdotes, os escribas. Aí coitado, um miserável lá que nem reconhece a sua condição, desce dessa cruz, salva-te a ti e a nós também. Enquanto que o outro dizia: tu não reconhece a condição? Nós somos dignos desse castigo, esse aí mal nenhum fez. E lá naquela cruz, Jesus mostra a sua soberania, mostra a sua superioridade, e diz assim: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Eles estão olhando essa história como uma história final. E Jesus ali já devia estar dizendo: eu estou esperando aquilo que eu já declarei. Ao terceiro dia eu ressuscitarei. Irmão, a maior glória não foi a do Jesus que veio a este mundo. A maior glória é do Jesus que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. A igreja não poderia ser fundada e organizada enquanto Jesus não tivesse morrido e ressuscitado ao terceiro dia. Então, meu irmão, vá até além do limite, porque o limite de um homem é enquanto ele ainda vive e respira, mas Deus quer tratar contigo além dos teus limites. Ah, meu irmão, quem pode receber isso, receba. E esses são, esse pensamento é que vai selecionar os que farão parte do grito da meia-noite. Os que vão entender que a vida com eles, a obra de Deus com eles, é além dos seus limites. Que povo será aquele? Daquele povo se dirá verdadeiramente: estes que transtornaram o mundo chegaram também até nós. Então, meu irmão,
Não temas as coisas que deves padecer. O diabo pode lançar alguns de vós na prisão, pode ter tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Infelizmente, algumas mentes aqui dentro não se sintonizaram ainda com a glória do que é morrer por Cristo. Estão apenas pensando em viver com Cristo. Quem não vence a morte, quem não vence o medo da morte, não fará parte da próxima dispensação, porque a próxima dispensação é um chamado para o martírio. Até aqui nos tem ajudado, Senhor.